Olá pessoal, tudo bem? De novo aqui, Ailton do Amaral, né? Vamos continuar a falar aqui sobre história do Brasil. Nós já falamos sobre o início das navegações, nós já falamos sobre o descobrimento do Brasil. Agora vamos falar um pouquinho dessa gente que os portugueses encontraram quando chegaram aqui no Brasil. Gente, nós vamos falar dos índios, né, dos índios que eles encontravam aqui no Brasil, que foram os primeiros povos encontrados aqui pelos portugueses, que não estavam lá em um estágio evolutivo, digamos assim, melhor que os portugueses. Na realidade, o grau evolutivo dos índios não passava do grau da pedra polida. Os portugueses, assim que eles chegaram aqui, eles cometeram diversos erros, né, diversos erros de julgamento, a começar pela sua denominação, índios. Segundo diversos historiadores, que por estarem chegando às Índias, a sua cor da pele ser semelhante aos povos da Índia, eles chamaram de índios, acharam que estavam na costa oeste, do outro lado da Índia. Posteriormente, ao notarem esse engano, passaram a ser chamados de ameríndios. Tá? Ameríndios seria o nome deles. Eles viviam uma vida em contato direto com a natureza. Eles não possuíam escrita, eles passavam as suas histórias, contos e lendas por via oral de geração em geração. Eles não possuíam o conceito de vestuário dos europeus. Primeiro que o Brasil é um país tropical, né? Raramente faz frio. Eles não viam uma necessidade prática de usar roupas. Eles se enfeitavam, mas os enfeites não eram para cobrir o corpo, ou como dizia Pero Vaz de Caminha em sua primeira carta, né, cobrir suas vergonhas. Eles não tinham esse conceito de vergonhas que os portugueses tinham, né, essa coisa europeia, né? A população indígena, na época do descobrimento, era estimada em torno de 2 a 5 milhões. Isso é apenas uma estimativa, tá, gente? Tendo em vista não haver nenhum dado ou instrumento que possa aí medir, que possa afirmar este número. Como é que esses índios que estavam aqui viviam? Eles eram caçadores e coletores. Eles até praticavam uma agricultura, mas era uma agricultura bem rudimentar, era uma agricultura ainda com práticas bem primitivas. Eles cultivavam milho, cultivavam amendoim, cultivavam feijão, batata doce, abóbora e tendo como cultivo principal a mandioca. Então esses povos praticavam uma forma de cultura chamada coivara, que é uma prática de cultura utilizada muito até hoje, mas é uma prática bastante destrutiva, porque ela queima o solo onde será feita a plantação. Então essa prática é condenada hoje por esgotar rapidamente o solo pelo uso do fogo, né? E ele corre sérios riscos, inclusive, de incendiar a mata que está circulando ali. Tá? Mas naquela época, como havia uma abundância de recursos, né, os índios não tinham muito esse cuidado e nem, para ser sincero para vocês, nem precisavam ter. Esses índios, eles domesticavam animais, a capivara, o porco do mato, né, que é o que tinha aqui. Aqui no Brasil não tinha cavalo, gente, não existia cavalo aqui no Brasil. Não existia galinha, não existia o boi, o cavalo oriundo da Europa e da Arábia. A galinha, por exemplo, ela é originária do sudoeste da Ásia. O gado, né, o boi, ele é originado da Ásia. Todos esses tipos de plantas, animais, foram trazidos pelos portugueses aqui. Os índios viviam regras simples, né? Não havia classe, não havia casta, todos tinham os mesmos direitos e eram recompensados ou punidos de forma igualitária. Então tudo era dividido. Ou seja, quando o índio trazia uma caça, a mesma era dividida por todos. As terras também pertenciam a todos. O produto da agricultura, né, assim como o que era obtido através das colheitas da floresta, também era dividido por todos. Havia algumas exceções, como, por exemplo, ferramenta de caça, arco, flecha, arpões, né? Isso eram aí de propriedade individual. Havia também um largo uso de cerâmica, tanto para objetos de uso quanto para objetos religiosos. Tá? Eles utilizavam também
pinturas corporais, tá, em ocasiões especiais, como festas, guerras, e enfeitavam seus corpos com penas de animais e palha. Os indígenas moravam em habitações. Essas habitações, cuja forma de construção variava muito de etnia para etnia. No entanto, a prática mais comum era se dividir em nações, né? Em nações compostas de várias tribos. As tribos eram organizadas em aldeias e essas eram constituídas de habitações denominadas ocas. Ao conjunto de ocas dava-se o nome de tabas, onde havia esse espaço central, né, a taba, onde eram realizados os rituais e todas as práticas comunitárias, como conselhos tribais, né, todas as decisões importantes eram tomadas ali. E ao redor dessas tabas, geralmente eram fincadas paliçadas, ou seja, tronco de madeira, né? No sentido de proteger a aldeia de inimigos e animais selvagens. Havia algumas aldeias que possuíam e outras que não, mas a grande maioria possuía essa paliçada em volta para proteção. A divisão do trabalho era feita de forma simples, ou seja, todas as tarefas mais pesadas, a caça, as construções, confecção de instrumentos, eram atribuídas aos homens. As atividades de artesanato e o cuidado com as crianças eram reservados às mulheres, assim como a cozinha e a colheita. Desde cedo, as crianças já eram envolvidas nas atividades dos adultos. Os meninos com os pais e as meninas com a mãe. No entanto, até hoje, muitos historiadores consideram que não havia muito esse conceito de infância, né? Essa coisa de criança brincar junto aos índios na época do descobrimento, né? Hoje esse conceito já é existente nas aldeias modernas devido aí à influência do homem branco. O canibalismo, a prática do canibalismo era feita somente em algumas tribos, né? Os tupinambás, eles eram canibais, tá? Mas por motivo de crença do que de alimentação. Gente, os índios não tinham nenhuma razão para comer carne humana. Eles viviam em uma natureza abundante de coisas ao seu redor. Para que eles iam ficar comendo carne humana, né? Eles comiam carne humana, eles faziam aí a antropofagia por questões religiosas, questões de crença, que ao comerem o corpo dos inimigos estariam absorvendo a sua coragem, a sua força, a sua valentia, seus conhecimentos, ou seja, eles não comiam carne de pessoas consideradas fracas e sem nenhuma honra. A antropofagia era entendida como uma forma de honrar pessoas que mereciam, tá? E é claro, tudo isso, gente, era praticado em rituais e práticas sagradas. Então é importante a gente entender, tá, esse conceito que os índios antropófagos, eles não se alimentavam, né? Eles comiam em rituais religiosos. E o estudo da religião indígena, ele é um estudo bastante interessante. Ele foi seriamente prejudicado. Por que ele foi prejudicado? Por causa dos catequistas católicos, né? Dos jesuítas, que chegaram e solaparam muito das crenças indígenas, que eles já não possuíam nada escrito. Tudo era passado de boca em boca. Vocês imaginem chegar uma outra tribo de pessoas querer impingir a religião deles com tudo organizado, com escrita, né? Com toda a sua metodologia. Então, muita coisa do entendimento, do conhecimento da religião indígena é muito complicado. O pouco que nós temos foram guardados pelos próprios jesuítas. A religião variava um pouco de tribo para tribo. Na maioria das vezes, baseada na humanização das forças da natureza, incluindo espíritos de antepassados, deuses do amor, do céu, da terra, do inferno, água doce, salgada, florestas. Portanto, havia uma crença, sim, na vida após a morte, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, alguns aí dos principais deuses e semideuses da cosmogonia indígena, a gente pode ver aqui. Por exemplo, o deus principal. O deus principal era o Tupã, que era deus do trovão e do raio. O sol era um deus, era chamado de Guaraci. A lua, uma deusa chamada de Jaci, né? Saci Pererê era protetor dos animais. A gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, o Saci Pererê
daquela época não era igual o Saci Pererê, igual o nosso Saci Pererê de agora. Por quê? O nosso Saci Pererê ele vem de uma mistura de culturas, incluindo a cultura negra. Naquela época, os índios ainda não conheciam a cultura negra, então o Saci Pererê ele era uma forma diferente naquela época. E ele era protetor dos animais, tá? O Saci Pererê que nós conhecemos hoje foi uma evolução disso tudo. Nós temos Navira, que é protetora dos peixes, nós temos o Uirapuru, que era protetor das aves, nós temos Rudá, que era o deus do amor e da reprodução, e nós temos Anhangá, que era protetor da caça, né? Existem alguns historiadores que falam o Anhangá como deus, digamos assim, o conceito do demônio para os indígenas. Os indígenas não tinham conceito de demônio, tá, gente? Anhangá, ele é um deus mais, digamos assim, genioso, mas ele não era um demônio. Tá? Em todos esses cultos havia a figura do pajé, uma espécie de sacerdote que exercia, dentre outros papéis, o de orientar nos seus rituais, né? E ele era uma espécie de um sacerdote, ele era um intermediário entre os índios e os deuses. O pajé também era conselheiro e detentor das tradições da tribo. Os rituais fúnebres eram importantes. Os mortos eram enterrados juntamente com seus objetos pessoais e vasos de cerâmica, né? O que reforça aos historiadores, né, que, na sua crença aí dos indígenas no após-vida. Então, segundo o censo de 2010 do IBGE, hoje no Brasil vivem cerca de 896.917 indígenas em 305 etnias, dos quais a maior etnia que existe hoje no Brasil é a ticuna. Perfeito, gente! Na próxima aula nós vamos estudar o Brasil colônia. Vamos falar um pouquinho aí do período pré-colonial, das capitanias, do comércio, né, dos governos gerais, tá? Vai ser bastante interessante aí a próxima aula. Um grande abraço para vocês!